Recebendo aqui nos estúdios o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel, a quem agradeço a presença. Antes era diretor-geral, aí mudou para delegado-geral, então ele é o delegado-geral da Polícia Civil do nosso estado. Vamos começar falando, doutor, muito obrigado pela sua presença no programa Tribuna Livre, a respeito do efetivo do nosso estado, não é? Nós sabemos que por muito tempo, a Polícia Civil ela teve problemas com relação ao efetivo, não tinha delegacias em todos os municípios, tinha dificuldade inclusive com relação aos delegados. Como é que está hoje a situação da Polícia Civil no Mato Grosso do Sul? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Benhur. Prazer enorme estar aqui, muito mais do que um prazer, Marquinhos, uma realização estar aqui no programa de vocês, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho pelo jornalismo que vocês fazem. Realmente, a Polícia Civil, durante muito tempo, ela foi deixada de lado pelas administrações. Isso eu falo não só em Mato Grosso do Sul, como em âmbito geral. Nós temos um grupo de delegados gerais de todo o Mato Grosso do Sul e isso é unânime. E aí sempre fica o questionamento, né? Já que nós estamos com jornalistas adoram os questionamentos, né? A quem interessa uma polícia fraca? Sim. E nos últimos anos nós tivemos uma mudança nesse paradigma no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos investimentos muito grandes, não só na parte humana, como você falou, através dos concursos públicos, através do chamamento dessas pessoas. Então nós tivemos a contratação de investigadores, nós tivemos a contratação de escrivães. Recentemente foram 89 delegados. Nós estamos muito próximo de completar o nosso quadro efetivo de delegados previsto em lei, algo que nunca aconteceu na história do nosso estado. A Coordenadoria de Perícias teve um incremento muito grande em seus quadros também, e isso reflete nas apurações, porque os inquéritos têm vários tipos de forma de prova a serem feitas. Claro. Uma delas é a pericial, uma prova muito técnica, muito robusta. E quando não se tem um número suficiente de pessoas para fazer esse trabalho, um furto, um roubo, um homicídio pode ter um desfecho não tão positivo se não existe peritos para que possa fazer esse trabalho, não é, doutor? Com certeza. E aí, quando você não tem uma prova material, quando você não tem uma investigação boa, é natural que lá no final aconteça, seja uma prescrição, seja uma absolvição, e isso gera não só uma sensação, mas gera uma realidade de impunidade. Muito se fala de sensação de impunidade, mas em algumas situações ela é real. E infelizmente isso acontece em razão desse sucateamento que as polícias judiciárias, aquelas que têm o dever de investigar, passaram. E nesses últimos anos, Mato Grosso do Sul tem se destacado em âmbito nacional por essa mudança de realidade. Não só na questão humana, como eu te falei, Marquinhos, mas também na questão estrutural. As nossas delegacias, as nossas viaturas, os nossos armamentos, os nossos equipamentos de proteção pessoal, tudo isso passou por uma mudança de paradigma muito grande. E isso nos levou, obviamente, a um resultado positivo. Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está entre as 3 melhores polícias civis do Brasil, né? E isso em vários aspectos. Por exemplo, no aspecto de resolutividade de crime de homicídio, que é o primeiro critério que se analisa, nós temos índices, Carmen, para se ter uma ideia, melhor do que da polícia inglesa. Nós superamos a polícia americana. Obviamente que nós não fazemos esse trabalho sozinho, tem muito do apoio, do trabalho conjunto que fazemos com a Polícia Militar e com outras forças policiais, mas isso mostra o quanto o investimento na polícia traz uma realidade diferente à nossa sociedade. E só completando bem, e nós não podemos deixar de nos esquecer que o Mato Grosso do Sul está numa região estratégica em relação à criminalidade. Nós somos fronteira com os dois grandes países produtores. O Paraguai é o maior produtor de maconha do mundo. A Bolívia é o 3º maior produtor de cocaína. Nós temos cigarro contrabandeado. Então, mesmo diante dessa posição geográfica tão favorável e olhando tão próximo para a criminalidade, nós temos uma posição de destaque em âmbito nacional. E não é só nessa questão, Benhur, de estarmos nos crimes de homicídio, nós temos os crimes de latrocínio, que é o crime mais grave do Código Penal. O ano passado nós resolvemos e identificamos a autoria de todos. Não ficou um crime desse fora. Feminicídio. E desculpa, o senhor falou a respeito do latrocínio, parabenizar a Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, neste caso, se não me engano, que ocorreu na sexta-feira, de uma
de uma pecuarista de 38 anos, Andréia Flores, não é? Que faleceu e a polícia, em menos de 5 horas de trabalho, já tinha aí o nome dos autores, ou seja, já estava esclarecido esse crime. Especificamente nesse caso, Marquinhos, nós prendemos 2 pessoas e já tem o terceiro, que foi o executor, identificado, e nós estamos em busca dele, né, de prendê-lo. Doutor Roberto, eu sou de um tempo, ainda era criança, que o delegado de polícia era indicado. O líder do bairro, o político indicava o delegado de polícia, e a gente, como a gente tem... eu quero um pouco essa reflexão, se eu pudesse debruçar. Uma parte da nossa comunidade, em que pese, a gente sempre se coloca com a sociedade cristã, mas defende às vezes a tortura, métodos violentos e ineficazes, que é enxugar gelo. E o senhor está dizendo de uma polícia que é comprometida com a parte de impunidade, mas científica, baseada em perícias, baseada em inteligência. Conta um pouco mais, até porque muita gente, muito jovem, ouve nosso programa, pode se empolgar de fazer um concurso, atuar nessa área, porque a gente sabe que é um todo, né? O delegado acaba sendo, né, o grande condutor, né? Mas a gente sabe que é toda uma equipe. O senhor poderia falar um pouco mais do trabalho das perícias, né? E por que o Mato Grosso do Sul consegue essa qualidade na investigação, doutor Roberto? Essa pergunta que você me fez, Benhur, eu fui questionado na minha entrevista do meu concurso. O que eu achava do pau de arara, que é uma expressão referente à tortura. Realmente isso, durante muito tempo, era uma prática, e como tudo está evoluindo, a sociedade está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, nós também, como instituição policial, temos que evoluir. E os nossos métodos hoje nos dão a total condição, através de uma investigação, de não ter essa necessidade, né? Como um caso bárbaro como aquele da semana passada, nós imediatamente identificamos. Então, é uma evolução que a Polícia Judiciária passa, voltada muito mais para a área de tecnologia, muito mais para a área de investigação propriamente dita. Tem N recursos que, eventualmente, se a gente abrir aqui, fica ruim, mas existem N formas e N recursos de fazermos uma investigação sem essa necessidade. A palavra do preso hoje, muitas das vezes, é uma palavra que ele fala hoje um jeito, na audiência de custódia 24 horas depois ele de outro, lá no processo criminal ele fala de outro, ele não tem compromisso nenhum com a verdade, até porque a Constituição lhe dá esse direito de se defender da forma como ele quiser. Agora, nós, como entidade de Estado, nós, como uma polícia de Estado, nós temos que ter compromisso com aquilo que a gente aprende nas aulas de direito penal e de processo penal, que é a verdade real, ou seja, aquilo que efetivamente aconteceu, né? Então, hoje, essa evolução das polícias e a evolução dos métodos torna-se totalmente inviável e desnecessário essa questão da tortura. Uma questão que eu queria abordar com o senhor, justamente isso que o senhor tocou no assunto, da audiência de custódia, né? Que é uma coisa... Por exemplo, nesse caso do latrocínio, né? Desse último caso da moça que foi assassinada, e que, parabenizando mais uma vez o trabalho da polícia, o trabalho de toda a investigação, de todas as forças policiais envolvidas nisso. E eu estava lendo que na audiência de custódia, uma das 2 mulheres, que se não me engano acho que são mãe e filha, falou que teria sido maltratada e tal, e como o senhor acabou de colocar, né? A pessoa preso, né? A pessoa detida, fala uma coisa na investigação, fala uma outra na audiência de custódia, de onde o juiz fala uma outra. A audiência de custódia, para o trabalho da polícia, né? Efetivamente, fazendo um raio-x e na sua vida prática, ela mais ajuda ou mais atrapalha? Com absolutamente respeito que merece a audiência de custódia, quem buscou essa ideia, nos atrapalha muito, Carmen. E por que nos atrapalha muito? Quando a gente fala que o crime está organizado, ele está organizado não só na execução do crime, na prática do crime. Ele também está na forma de se defender. Ele também está na forma de tentar desestimular o trabalho policial. E é praticamente unânime essa fala nas audiências de custódia de que o policial maltratou, o policial fez isso. Aquilo que a gente costuma dizer dentro da polícia. O crime organizado também cria, Benhur, uma jurisprudência deles, um discurso deles, no sentido de que o policial possa ser mandado à corregedoria. E aí, quando você é atacado, quando você tem que se defender num processo dentro de uma corregedoria e tudo mais, você perde o seu tempo, você perde a sua energia com coisas que você sabe que muitas das vezes não aconteceu e que você fica muitas vezes indignado, desestimulado,
por uma estratégia da defesa e assim por diante. Então, infelizmente, para nós policiais, e dificilmente você vai encontrar, Carmen, algum policial que concorda com isso, não no sentido de não ouvir o preso, não é isso, mas é simplesmente porque se cria um canal cada vez mais de que a palavra do criminoso está em detrimento da palavra do policial. E lá na frente, quando é comprovado que não aconteceu aquilo, muito pouco se faz. Mas imediatamente quando o preso se fala, imediatamente é encaminhado para a corregedoria e assim por diante. Então isso cria um desestímulo. Esses dias me perguntaram, bem, qual que é a maior dificuldade que eu tenho hoje como delegado geral? E a minha maior dificuldade que eu tenho hoje, Carmen, não é lidar com recurso, como eu falei que nós estamos muito bem, lidar com o humano. A minha maior dificuldade hoje é não fazer com que o policial seja desestimulado diante de tanta cobrança, tanta pressão e tanta situação que ele se coloca. E lembrando, o policial não sai da sua casa querendo fazer mal para ninguém. Ao contrário, ele está colocando sempre a vida dele em risco, em detrimento, em benefício, perdão, de pessoas que às vezes ele nem conhece, mas é uma vocação. E é claro que a gente tem casos de maus policiais. Como a gente tem casos de maus médicos, maus advogados, maus jornalistas, maus engenheiros, enfim, todas as áreas a gente tem pessoas descompromissadas e absolutamente interessadas em fazer o mal mesmo, benefício próprio e tal, e em detrimento do outro. Com relação à polícia, o que a gente tem visto, claro, esses casos potencialmente danosos, né, de policiais torturando, aquilo que o senhor falou, né, do pau de arara na sua tese, na sua defesa ali do concurso, que o Benhur muito bem acentuou, mas nós temos visto uma demonização da polícia, né, como se todos caíssem numa vala comum de subir morro, por exemplo, ou de enfrentar uma ação policial apenas e tão somente para agredir o criminoso. Isso vem muito naquilo que a gente fala da resiliência, né, Carmen? Da gente saber se colocar no momento de dificuldade e eu acrescento a resiliência da gente se colocar na dificuldade do outro, bem. Porque nós policiais somos a última barreira entre o bem e o mal, certo? Entre aquela pessoa que optou por uma vida de crime e aquele cidadão, aquela cidadã que optou por viver corretamente. Como eu disse, eu passei várias situações na minha vida profissional de colegas que morreram em confronto, né? E quem dá essa assistência a essas pessoas, né? Então, assim, eu respeito muito o direito da defesa, eu respeito muito a dignidade dessas pessoas, mas eu preciso também olhar um pouquinho e equilibrar um pouquinho a questão desses policiais. Os nossos policiais, hoje, eles são verdadeiros heróis diante de tudo que eles passam, né? Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem frio, não tem chuva, não tem filho. Não importa, meu filho vai nascer. Quantos policiais, Benhur, deixaram de ter oportunidade de ver seu filho nascer porque eles estavam numa missão, eles estavam numa situação de pessoas que eles nem conhecem. Eu sou filho de um delegado e meu pai sempre falou para mim assim, se você escolhe, você não escolhe ser policial, a vida te escolhe. Porque é uma vocação ser policial, é se entregar para quem você não conhece. Então, assim, é óbvio que existem os maus policiais, existem como parte de uma sociedade. Né? Não é todo mundo, mas é uma minoria. E nós, dentro da Polícia Civil, temos feito um trabalho em parceria com o Ministério Público e tudo mais, de separar o joio do trigo. Nós precisamos separar o joio do trigo, mas é uma minoria que não pode ser levada mais a sério do que um trabalho de tantos que fazem por todos, né? Então, assim, nós temos esse compromisso, sim, de separar quem é bom, quem é ruim. Mas eu falo para vocês, não é fácil. Ser policial hoje no Brasil não é fácil. São várias circunstâncias que muitos nos questionam e a gente tem esse, como chefe, muito mais como líder do que como chefe, a gente tem essa busca de tentar sempre estar estimulando o trabalho, porque, por outro lado, Marquinhos, não tem benefício maior, não tem prazer maior, não tem cachaça maior, Benhur, que nos dá o prazer de você resgatar uma criança num sequestro e colocar essa criança na mão de uma mãe.
Não existe sensação maior nesse mundo de que você colocar uma pessoa dentro da cadeia e chegar para a mulher que foi estuprada e falar assim, aquele cara que te violentou, ele está atrás das grades. Então isso é só, por outro lado, é só um prazer que só nós temos, é só nosso esse. Nós estamos conversando nesta manhã com o diretor-geral, o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel. E quando eu falei a respeito do latrocínio, o senhor ia falar, não é? Da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher com relação aos feminicídios. Eu li que nós, no Mato Grosso do Sul, já registramos neste ano 24 feminicídios e nós estamos começando o Agosto Lilás. Como é que está o trabalho das delegacias especializadas de atendimento à mulher no nosso estado, doutor? Essa temática, Benhur e Carmen, Marquinhos, é uma temática extremamente importante e da nossa gestão. Tanto é que Mato Grosso do Sul possui uma delegacia especializada aqui em Campo Grande, possui 12 delegacias nas cidades polos no interior, que têm um atendimento específico só sobre essa matéria de violência contra a mulher. E diante disso, nós estendemos esse atendimento humanizado, especializado, através de um projeto chamado Sala Lilás. Então, as delegacias do interior que não têm essa especificidade passou a ter. Então nós criamos um ambiente, Benhur, onde o trabalho é mais humanizado. Você entra naquele lugar, você não fala que você está dentro de uma delegacia de polícia. E a nossa preocupação foi tão grande que nós estendemos isso não só à mulher, mas também à criança e adolescente. É óbvio que a criança e adolescente vítima, a grande maioria é mulher e a grande maioria é vítima de crime sexual. Então nós temos isso como uma diretriz da nossa gestão, de ampliar o atendimento à mulher de uma forma mais humanizada. Eu me lembro bem que logo no começo da minha carreira, quando eu estava em Bonito, fazendo uma investigação, um senhor de 70 anos de idade foi ser ouvido por mim e ele falou assim, doutor, essa é a primeira vez na vida que eu entro numa delegacia. Então as pessoas ainda têm esse receio, né, esse medo, esse distanciamento, e eu ainda brinquei com ele para quebrar um pouco o clima. Eu falei assim, fica tranquilo, seu João, eu entro todo dia e nós estamos aqui. E diante disso a gente buscou criar um ambiente onde as pessoas sintam minimamente essa dificuldade de estar diante de uma delegacia, de um policial, tendo que falar de algo que lhe incomoda tanto. Então nós temos no Agosto Lilás um momento de mostrar o nosso trabalho, mas principalmente de acolher cada vez mais essas mulheres que sofrem diariamente com esse tipo de ação criminosa. Doutor Roberto, está em curso um inquérito envolvendo, né, pessoas ligadas à política, denúncias de possíveis crimes sexuais, e é um momento eleitoral, e a gente aqui no Tribunal tem adotado uma cautela muito grande em tratar do caso, até porque tramita em segredo de justiça, mas ao mesmo tempo veio a público tudo, e eu quero te perguntar e dialogar com quem está nos ouvindo, a nossa Polícia Civil é uma polícia de Estado? Ou ela está servindo de algum projeto de poder? O senhor consegue, como, obviamente eu estou provocando o senhor no bom sentido, consegue garantir que a polícia é capaz de fazer investigação baseada somente na lei, na Constituição, doutor Roberto? E aí, só para complementar, bem, uma denúncia que chegou até a Polícia Civil, né, envolvendo o ex-prefeito Marcos Trade. Se fala, não é, isso aí é pelos grupos de WhatsApp, em alguns sites, de que uma das vítimas recebeu dinheiro para falar mal do ex-prefeito, e a Polícia Civil está apurando através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Com relação ao inquérito, existe um tempo para finalizar o inquérito? Porque muita gente também começa, olha, parece que a Polícia Civil está acelerando o trabalho, parece que a Polícia Civil resolveu politicamente trabalhar em cima disso. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa situação, já que nós sabemos que é segredo de justiça, então não existe muitos detalhes, mas que o senhor, como delegado, como delegado-geral da Polícia Civil, pudesse falar a respeito. Bom, primeiramente nós começamos a nossa conversa aqui falando das provas técnicas. Então nós estamos atuando sim diante de um caso de polícia, não de um caso de política. Eu repito isso porque é natural as pessoas a trazerem esse momento político para tudo. E eu dei uma entrevista semana passada, Marquinhos, dizendo que política se faz da porta para fora. Dentro da instituição nós fazemos polícia. E aqueles policiais que eventualmente quiserem
quisessem se envolver com o processo eleitoral, eles tinham que se desincompatibilizar conforme a lei eleitoral, e quem tinha essa vontade assim o fez. Agora, a nossa atuação é técnica, a nossa atuação é de polícia judiciária, não política. É interessante quando se fala assim, mas é um momento político. Ora, é uma denúncia grave. Nós estamos diante de crimes graves para serem apurados. Eu ouço todos os dias o programa de vocês aqui, Marquinhos, eu vejo desde um simples semáforo que não está funcionando e vocês encaminhando para os órgãos responsáveis. Imagina nós que estamos diante de casos graves, como estupro na forma tentada, favorecimento à prostituição. Então nós teríamos que o quê? Deixar a eleição passar para eu acolher essas mulheres? Essas mulheres são fragilizadas. Essas mulheres se colocaram... Até agora nós temos, Benhur, 12 mulheres nos relatando problemas dessa natureza. Então, eu não vou me omitir diante de um momento que acontece da porta da instituição para fora. Isso não nos diz respeito. O momento é político para aqueles que exercem atividade política. A nossa instituição é uma instituição eminentemente de Estado, permanente. Eu falei e repito, eu como delegado-geral vou passar, como todos os que me antecederam passaram. Agora, a instituição vai ficar. E esse é o legado que eu quero deixar. Do mesmo jeito que foram nos apresentado denúncias contra A, também foi apresentado denúncias contra B. E nós já determinamos a instauração dos respectivos inquéritos, das respectivas investigações. Então, o que eu posso garantir é que dentro da instituição, dentro das investigações, não tem absolutamente nada de político. O que existe é polícia. É investigar, é fazer a acolhida dessas mulheres, é fazer aquilo que o Código de Processo Penal fala. Então, da nossa parte, não existe nada. Agora, a defesa, as alegações, o momento, leva tudo isso e a gente entende. Só que a gente também se blinda em relação a isso. Eu, como gestor da instituição nesse momento, eu tenho que dar todas as condições a todos os policiais que estão envolvidos nesse caso e nos decorrentes desse caso, de investigar com a maior tranquilidade, com a maior confiança, com a maior segurança e com todos os meios que são necessários. Então, claro, eu posso garantir à população, não só de Campo Grande, mas de Mato Grosso do Sul, que a atuação da Polícia Civil nesse caso e em todos os outros casos é técnica. E vai atingir quem quer que seja A, seja B ou seja C. E quanto tempo tem o inquérito para o encerramento? Geralmente o inquérito tem, quando o réu está solto, quando o investigado está solto, ele tem 30 dias. Mas obviamente que as investigações, em casos volumosos, ela transcorre num tempo maior e é possível que seja pedido a dilação de prazo em casos assim, se necessário. Então é isso que prevê a lei e é isso que a gente vai fazer. E o que nós estamos fazendo, Marquinhos, muito boa a tua pergunta, deixar com que as pessoas que estão atuando nesse caso tenham a maior absoluta liberdade de agir conforme a sua convicção, conforme o conhecimento técnico, jurídico que o caso requer. Se eu ficar acelerando ou se eu ficar segurando, primeiro que não é o meu papel como gestor, e segundo que isso vai ter uma interferência na investigação. Então, o nosso compromisso é que a delegada possa ter totais condições de investigar, conforme a sua condição de experiente. Ela é uma delegada que está há 7 anos à frente da Delegacia da Mulher, né? Então ela conhece vários casos, várias formas de agir, né? A gente sabe da dificuldade, Carmen, de uma mulher chegar diante de uma delegada, de um policial e abrir uma coisa que lhe causou um trauma, que diz respeito à sua intimidade, à sua sexualidade. Não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que agora? Porque agora ela se sentiu à vontade. Ou porque agora determinada pessoa já não ocupa um cargo A ou B e se sente segura para falar. Então, assim, é muito ruim quando você questiona uma vítima, você está tornando ela, mais uma vez, vítima de uma situação. Carmen, só para... E nesse tipo de caso, de crime, não é? E aí eu estou colocando o crime em si. Quem é que denuncia? É o Ministério Público? É a Polícia Civil? Como é que funciona? Até para quem está nos ouvindo entender um pouco mais a respeito, doutor. A investigação corre pela Polícia Civil e quando ela é concluída, nós fazemos um relatório final desse inquérito e esse inquérito é encaminhado ao Ministério Público. E ali o Ministério Público oferece a denúncia ou pede novas diligências ou representa pelo arquivamento. Tanto nesses 3 casos, o juiz ou a juíza decide e instaura o processo ou volta para a polícia fazer as diligências ou se manifesta pelo arquivamento ou não. Esse é o trâmite. Uma das coisas muito comuns que a gente sabe que acontece, só que infelizmente não é tão noticiado como deveria,
a violência a idosos, né? Então nós temos, por exemplo, um avanço muito grande, consolidado de delegacias da mulher, né? O preparo dos próprios policiais, dos delegados, dos investigadores no tratamento a essa vítima de violência, enfim, da mulher. Mas e a questão dos idosos hoje, né? Porque a população envelhecendo, ficando cada vez mais velha, um número cada vez maior de idosos. Como é que está o preparo do policial civil em receber uma vítima de maus tratos, um idoso que precisa, né, de um cuidado muito, muito especial? Carmen, as 7 delegacias da capital, que estão divididas em bairros, elas possuem uma seção específica de atendimento ao idoso. Então eu posso garantir a você e a todos os idosos que nos ouvem aqui que existe um setor, um local específico para que eles sejam atendidos. A gente sabe que a população está envelhecendo em razão da sua qualidade de vida e que também acabam sendo vítimas. Um dos primeiros casos que eu peguei em Bonito, que eu falei do seu João, do seu José, eu sempre brinco para não falar o nome efetivamente da pessoa e expor, mas eram todos eles aposentados por aposentadoria rural. Então, além de idosos, eram pessoas sem a mínima instrução e assim por diante. Então, nós temos todo um cuidado com essas pessoas. Muitas vezes, quando essas pessoas são intimadas, Benhura está na delegacia diante de um caso, nós levamos e buscamos ele em suas casas, obviamente com viaturas descaracterizadas para não expô-las e assim por diante. Então, nós temos esse cuidado, sim. Cada dia que passa, o acolhimento que a Polícia Civil faz a toda a população tem sido cada vez maior em razão de nós sabermos, e lembro do meu pai que falava assim: vítima é vítima. Vítima precisa ser tratado como vítima, independente da forma como ela chegou ali ou do seu passado até chegar ali. Se ela for vítima, ela tem que ser tratada como tal. Marquinhos, só para finalizar, até por causa do tempo, primeiro mandar um abraço para a doutora Tânia, que é o ouvinte do programa, esposa do doutor Roberto. Doutor Roberto, até por dever de consciência, só quero fazer um registro, mas daí eu até depois de ouvi-lo com mais calma, e não aqui no ambiente mais acadêmico, a respeito da audiência de custódia. Eu sorteio uma visão, o senhor está no dia a dia, né? Mas ela é prevista no Pacto São José de Costa Rica, enfim, vários países democráticos do mundo adotam, então eu queria depois ouvi-lo, porque a gente tem a concepção da teoria, o senhor tem na prática, e nada como juntar a experiência, quem está no dia a dia, de quem trabalha esses temas mais conceitualmente, mas quero, por dever de consciência, fazer esse registro nesse ponto, pedir da Taveira a minha discordância da tua posição. Mas só faça esse registro, Marquinhos. Bem, eu sempre falo que o debate, ele nos enriquece, né? Eu gosto muito de ouvir cada um dos programas de vocês logo pela manhã, porque são opiniões diferentes que nos enriquecem. Ouvir só aquilo que a gente concorda, a gente cai num marasmo de intelectual. Então, a gente não avança. Então, eu sempre, às vezes, costumo ouvir opiniões contrárias exatamente para refletir sobre a minha. Será que a minha efetivamente está certa? Mas vamos conversar. Eu acho muito interessante a gente falar sobre essas questões, porque isso impacta diretamente na nossa sociedade. Quero agradecer aqui a presença, esse bate-papo bastante importante do delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Roberto Gurgel. Eu sempre digo aqui no programa Tribuna Livre, quando a pessoa vai procurar a Polícia Civil ou vai num posto de saúde, não é para bater papo, é porque alguma coisa está sofrendo. No posto de saúde é porque alguma coisa não está bem. E na Polícia Civil também, é porque houve um furto, um roubo, alguma coisa aconteceu, uma briga de vizinho. Então, por isso é necessário esse tratamento que o senhor falou, olha, a importância de se chegar lá e ser bem atendido. Parabéns pelo trabalho e a todos os policiais civis do estado de Mato Grosso do Sul, doutor. Eu que agradeço, Marquinhos, e eu aproveito a oportunidade de também estender esse agradecimento como gestor da instituição a todos os nossos policiais civis. Eles têm desempenhado um trabalho que nos orgulha muito e eu costumo dizer que todas as vezes que nós vamos para outros estados, seja para congresso, para reunião ou coisa do tipo, Mato Grosso do Sul está na vanguarda da Polícia Judiciária no Brasil. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que cada policial faz, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Sempre que acionados eles estão em prontidão. Então a gente também estende esse agradecimento a eles. Óbvio que nós temos muito a melhorar e queremos melhorar por eles e pela nossa sociedade, que é o nosso maior cliente, vamos assim dizer. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de falando da instituição que amo, que escolhi servir e sempre nos colocando à disposição. O que vocês precisarem, a gente está sempre de portas abertas também para recebê-los lá. Muito obrigado. Conversamos com o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Roberto Gurgel, e com isso encerro o programa Tribuna Livre, desejando a todos vocês uma ótima semana. Bom dia, Mato Grosso do Sul.